Imagine alguém que passa a vida inteira carregando um sorriso que não é dela. Um sorriso educado, cuidadoso, sempre pronto para acalmar, resolver, consertar, amenizar. Agora imagine que, por trás desse sorriso, existe uma alma se desfazendo em silêncio. Porque existe um tipo de pessoa que vive a vida como se estivesse equilibrando pratos invisíveis, sempre com medo de deixar um cair. Pessoas que perderam a própria voz tentando escutar as necessidades dos outros. Pessoas que dizem sim enquanto o coração implora por um não. Pessoas que passaram tantos anos agradando o mundo que esqueceram quem eram antes de tentar ser perfeitas. Talvez você conheça alguém assim. Talvez esse alguém seja você. E o mais assustador é que ninguém chega a esse ponto por acaso. Ninguém nasce tentando agradar o mundo. Elas são moldadas a isso. Moldadas pela necessidade de serem aceitas, pelo medo de decepcionar, por elogios que viraram algemas emocionais. Você é tão boazinha, você é tão compreensiva, você nunca decepciona. E é exatamente aí que começa a pior prisão, a prisão da aprovação. Um cativeiro emocional tão discreto que a pessoa acha que está sendo generosa, quando na verdade está se evaporando. E chega um momento, sempre chega, em que essa pessoa acorda, olha para o espelho e não reconhece o rosto que vê. Olha para a própria vida e percebe que foi deixando pedaços de si mesma em cada esforço para agradar alguém. E surge a pergunta que muda tudo. O que acontece com quem passa a vida inteira agradando todo mundo? Acontece que, primeiro, a mente cansa. E esse cansaço não é o cansaço normal de um dia cheio. É um cansaço que vem do acúmulo de concessões, do acúmulo de silêncios, do acúmulo de vontades abandonadas. É o cansaço de quem vive para ser agradável, mesmo quando está em pedaços. Essa pessoa aprende a esconder a dor como se fosse boa em camuflagem emocional. Ninguém vê, ninguém nota, ninguém imagina. Porque ela nunca reclama, nunca explode, nunca pede ajuda. Só vai acumulando pequenas fraturas internas até que, um dia, a alma começa a rachar. E quando isso acontece, não adianta maquiar o sofrimento. O corpo cobra, a mente paralisa, a emoção transborda. Depois vem o impacto nos relacionamentos. Porque quando você vive agradando todo mundo, você começa a acreditar que amar é se sacrificar. Começa a achar que sua função é ser útil, nunca um peso. Que seu valor está em ser conveniente. E o amor vira um palco onde você atua, mas não sente. Pessoas assim vivem em torno do que o outro precisa, e não do que elas querem. E o irônico é que, muitas vezes, quem mais recebe seus esforços é quem menos percebe. Elas se tornam personagens dentro da própria vida, sempre sorrindo, sempre disponíveis, sempre tentando manter todos confortáveis. Mas quem cuida delas? E então, o que acontece é ainda mais doloroso. Elas se perdem de si mesmas, perdem a identidade, perdem o gosto pelas próprias escolhas, esquecem o que amam, o que desejam, o que sonham, perdem a bússola interna e passam a viver em função do que o mundo espera. É como estar viva, mas apagada. Existir, mas não pertencer a si mesma. Agradar é uma espécie de renúncia gradual e silenciosa, que ninguém percebe, até que resta apenas um eco do que um dia essa pessoa foi. Mas existe um ponto de virada, e ele costuma nascer no fundo da alma, num instante quase invisível, quando a pessoa finalmente reconhece: eu mereço ser ouvida, eu mereço ser cuidada, eu mereço existir sem pedir desculpas. É nesse momento que ela percebe que nunca precisou ser perfeita para ser amada, nem ser útil para ser valorizada, nem se sacrificar para ser aceita. Aos poucos ela começa a fazer algo simples, mas revolucionário: se escolher. Dizer não pela primeira vez é estranho, é desconfortável, às vezes vem com culpa, mas junto desse não existe um renascimento. Dizer sim para si mesma é como recuperar um pedaço da alma que estava esquecido. Cada limite colocado é uma parte da identidade que volta. Cada escolha pessoal é um respiro que antes faltava, e a vida começa a ganhar cor de novo. O que acontece com quem passa a vida inteira agradando todo mundo? Acontece que um dia essa pessoa descobre que não precisa mais, descobre que existe vida após o sacrifício.
Descobre que existe força por trás da vulnerabilidade. Descobre que ser gentil não significa se apagar. E, principalmente, descobre que ser amada não exige que ela se abandone. Se você ouviu tudo isso e reconheceu um pedaço de si mesma, talvez hoje seja o dia de se escolher, de respirar fundo e recuperar o que ficou pelo caminho. Você não precisa ser a solução emocional de ninguém. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa carregar o mundo. Você só precisa voltar para si. E se quiser continuar essa jornada comigo, tem um vídeo aqui ao lado que aprofunda exatamente o próximo passo dessa transformação. Ou escolha qualquer outro do canal. O importante é não parar agora. Nos encontramos no próximo vídeo.